Dia 24 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Juízes 2, 10, 3, 31, Lucas 22, 14, 34, Salmos 92, 1, 93, 5 e Provérbios 14, 1, 2. Juízes 2, 10, 3, 31. Juízes 2, 10, 23. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Versículo 11. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tiraram do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Versículo 14. Em sua ira contra Israel, o Senhor os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Eles entregou aos inimigos que os odiavam, e não conseguiram resistir-lhes. Versículo 16. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os exploravam. Versículo 17. Mas eles não deram atenção aos juízes, prostituindo-se com outros deuses. Versículo 19. Quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os de seus antepassados. Versículo 20. Por isso, o Senhor deixou na terra as nações que Josué não havia derrotado, para provar Israel. Juízes 3, 1, 31. Versículo 1. Estas são as nações que o Senhor deixou para provar todos os israelitas que não tinham participado de nenhuma das guerras em Canaã. Versículo 3. Os 5 governantes filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus viviam nos montes do Líbano. Versículo 5. Os israelitas viviam entre os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Versículo 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos seus deuses. Versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esqueceram-se do Senhor e prestaram culto aos Baalins e a Astarote. Versículo 8. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Zataim, rei da Mesopotâmia, por 8 anos. Versículo 9. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, sobrinho de Calebe. Versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele liderou Israel na guerra. O Senhor entregou Cusã-Zataim nas mãos de Otoniel. Versículo 11. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Versículo 12. Novamente os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso ele deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel. Versículo 15. Clamaram ao Senhor, e ele lhes levantou um libertador, Eude, canhoto, que assassinou Eglon com uma espada de 2 gumes. Versículo 20. Eude aproximou-se de Eglon, que estava sentado sozinho, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para você. Versículo 21. Eude ergueu a espada com a mão esquerda e cravou-a na barriga do rei. Versículo 22. A gordura cobriu a espada, e Eude deixou-a cravada ali. Versículo 25. Os moabitas, achando que Eglon estava demorando, abriram a porta e o encontraram morto. Versículo 27. Eude tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram atrás dele. Versículo 29. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas. Versículo 30. Assim, Moabe foi subjugado por Israel, e houve paz durante 80 anos. Versículo 31. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois, também libertou Israel. Lucas 22, 14 e 34. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Versículo 15. E ele lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Versículo 16. Pois eu lhes digo que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. Tomando o cálice, deu graças e disse: Tomem isto e partilhem entre vocês. Versículo 18. Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Versículo 21. Mas a mão daquele que me traz está com a minha sobremesa. Versículo 22. O filho do homem vai morrer, conforme foi determinado, mas ai daquele que o trai. Versículo 23. Começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer isso. Versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Versículo 25. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Versículo 27. Quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Versículo 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Versículo 29. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai me designou. Versículo 30. Para que comam e bebam a minha mesa no meu reino e se assentem em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Versículo 33. Respondeu Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Versículo 34. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, você negará 3 vezes que me conhece. Salmos 92, 1, 93, 5. Salmos 92, 1, 15. Versículo 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Versículo 2. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Versículo 3. Ao som da lira de 10 cordas e da harpa, a melodia da cítara. Versículo 4. Pois me alegras, Senhor,
Com os teus feitos, as obras das tuas mãos eu canto com júbilo. Versículo 5. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Versículo 6. O insensato não entende, o tolo não percebe. Versículo 7. Embora os ímpios brotem como a erva e todos os malfeitores floresçam, serão destruídos para sempre. Versículo 8. Mas tu, Senhor, estás para sempre no alto. Versículo 9. Pois os teus inimigos, Senhor, perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Versículo 10. Tu exaltas meu poder como de um boi selvagem. Derrama sobre mim óleo fresco. Versículo 11. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus adversários. Os meus ouvidos ouviram a ruína dos meus maldosos opressores. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Versículo 15. Para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmos 93, 1, 5. Versículo 1. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor. Ele firmou o mundo, que não se abalará. Versículo 2. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Versículo 3. Os rios levantam. Senhor, os rios levantam o seu ungido. Os rios levantam o seu bramido. Versículo 4. Mais poderoso do que o estrondo das águas turbulentas, mais poderoso do que as ondas imponentes do mar é o Senhor nas alturas. Versículo 5. Os teus testemunhos são dignos de toda confiança. A santidade adorna a tua casa, Senhor, para todo sempre. Provérbios 14, 1, 2. Versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Versículo 2. Quem anda em retidão teme ao Senhor, mas o de caminho tortuoso despreza. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.